Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos então ao vídeo de leituras do mês de agosto. Fiquei meio sumida aqui do canal, ao menos em vídeos aqui pro canal, porque foi um mês bem corrido, mas uma das coisas que tá me tomando aí bastante tempo tá acabando logo, então acho que logo o canal volta à sua programação normal. Mas teve muita coisa também rolando, então eu vou deixar muitos links ali embaixo. Foram 4 lives esse mês, então caso vocês queiram assistir alguma coisa vai estar tudo aí. Um desses vídeos muito especial pra mim foi o pré-lançamento do Presidente, do Thomas Bernhard, que foi um livro que eu traduzi com meu amigo Paulo Pacheco, e a gente teve a leitura crítica da professora Ruth Bohunowski, que melhorou muito o nosso trabalho, com certeza. Essa live então tá disponível no YouTube da editora, que é a editora UFPR, eu vou deixar o link para isso ali embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada. Outra live que eu fiz dessa vez aqui no meu canal foi uma live sobre autores alemães traduzidos por português. Foi um projeto muito legal em parceria com o Goethe Instituto de Curitiba. Fazia parte de um evento maior, organizado tanto pelo Goethe em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, voltado para professores da rede pública de Curitiba. E foi um prazer muito grande ter participado disso, e a live então também está disponível, caso vocês não tenham cansado de me ouvir falar sobre literatura alemã ainda. Além disso, eu participei de 2 lives no Instagram também esse mês, e as 2 também estão disponíveis para assistir ainda, em uma delas no meu Instagram, então eu vou deixar todos os usuários ali embaixo também. No meu Instagram eu entrevistei o Aldo Medeiros, ele é tradutor de um livro que eu gostei bastante de ter lido no ano passado, que é O Todo Dia, da Teresa Moria. Um livro muito interessante. Eu escrevi sobre o livro pro Rascunho no ano passado, eu vou deixar o link da resenha ali embaixo também. E foi uma delícia ter conversado com o Aldo, uma pessoa muito legal, e está me deixando com vontade de entrevistar outros tradutores, quem sabe eu não consiga pensar em algo assim mais pra frente. Além disso, eu conversei com o Rogério Bettoni, também tradutor. O Rogério traduziu 2 livros que eu gosto muito, que é o Argonautas, da Maggie Nelson, e a entrevista para Rolling Stone, da Susan Sontag. E foi uma delícia também conversar com ele sobre tradução, crítica e várias outras coisas. E esse, então, tá lá no Instagram de um projeto dele chamado Oficina Palimpsestos. Os usuários, então, vão estar ali embaixo também. E é isso, então. Não foram muitos vídeos aqui no canal, mas foram muitas lives, né? Então, caso alguém não tenha visto e queira dar uma olhada. E agora sim, então, vamos para as leituras. Eu achei que tinha sido menos, mas quando eu escrevi aqui a lista, até que não foi tão pouco assim. E vamos lá, então. O primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi Comprimir o Céu, da Xin Han, traduzido pela Caroline Chang, publicado pela Companhia das Letras. Minhas anotações estão aqui. Esse é um livro de reportagem sobre a geração dos filhos únicos da China. A Xin Han é uma jornalista e escreve bastante sobre a China. E nesse livro ela vai entrevistar alguns jovens e vai passar algum tempo com alguns jovens, não tão jovens, mas da primeira geração de filhos únicos. Então ali a primeira comecinho ali da década de 80, principalmente. E ela vai comentar então alguns padrões que dá pra perceber, pelo menos nessa primeira geração, e o que isso, tem sido mais ou menos o impacto disso socialmente para a China. Uma coisa que, por uma cultura que dá muita importância para os filhos, uma cultura simbólica, um valor simbólico, social muito forte para os filhos, quando você só pode ter um, tudo isso tá direcionado àquele um, né? E esses filhos, ao mesmo tempo que são criados com muitas expectativas de serem grandes pessoas e de serem grandes gênios e tudo mais, e terem todos os benefícios, né, da família, todos os bens materiais, todo o conforto, enfim, é tudo direcionado para uma pessoa. Ao mesmo tempo, os pais tinham essa tendência de proteger demais essas pessoas. Um deles nunca tinha entrado numa cozinha, porque uma cozinha era um ambiente perigoso demais, porque tem fogo e facas. Imagina se algo acontece com o tal do filho único. Então, é uma sociedade, assim, uma geração com essas características muito estranhas de não conseguirem lidar tão bem com os outros, não conseguirem se encaixar tão bem em sociedade.
uma geração que tem vários problemas para lidar com a vida adulta porque nunca tiveram acesso a esse aspecto. Eu acho que todo mundo enfrenta algum problema para isso, mas são sociedades que estão... É uma sociedade, né? São gerações que estão lidando muito com isso. É um livro muito interessante, muito bem escrito. Ela acompanha algumas pessoas e tem contatos múltiplos com essas pessoas, então é bem interessante ver o andamento disso também. Um livro que eu recomendo bastante para quem esteja interessado sobre o tema. Depois disso, eu li 2 livros que entraram no vídeo que eu fiz esse mês sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem esse marco, esse ano marca 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e eu fiz então um vídeo com indicações para quem quiser ler mais sobre isso. E os 2 livros então que eu li, o primeiro deles foi A Questão da Culpa, do Karl Jaspers, A Alemanha e o Nazismo, com tradução da Cláudia Dornbusch, pela Todavia. Esse aqui é um livro relativamente até curtinho, que foi publicado em 46, escrito no final de 45, então imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, um primeiro pensamento sobre essa questão da culpa e dos julgamentos e quem deveria ser culpado sobre o nazismo na Alemanha. Gostei de ter lido. O Karl Jaspers vai dividir a questão da culpa em algumas instâncias, talvez. A instância que cabe a todo mundo na Alemanha, que cabe aos políticos, como que daria para pensar nisso tudo. Numa coisa tão grave como foi o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, é interessante ver... porque isso aqui criou também um sentimento de culpa muito grande para as gerações posteriores, né? E um sentimento com que muita gente lida até hoje. Então é interessante ver como o início desse sentimento e o início desse processo todo começou aqui. Gostei bastante de ter lido. Não é um livro tão simples, é um livro um pouco mais teórico, mas é um aspecto bem interessante pra gente pensar muitas coisas da sociedade de hoje, inclusive de quem vai responder por certas coisas que estão acontecendo hoje também. Outro livro então que eu li que tem mais ou menos a ver com esse tema de Segunda Guerra Mundial é O Que os Cegos Estão Sonhando, da Noemi Jaffe, publicado pela editora 34. A Noemi Jaffe é uma escritora brasileira e a mãe dela passou por um campo de concentração e vai escrever um diário contando como foi essa experiência, como foi o processo de fim da guerra, o que aconteceu com ela depois do fim da guerra e como que eventualmente ela também chegou no Brasil. Eu gostei muito de ter lido o diário, mas eu gostei mais ainda da parte que a Noemi Jaffe escreve depois, com seus pensamentos sobre essa família e sobre essa mãe, como foi para ela ser filha disso. Tem um trechinho ainda da filha da Noemi Jaffe. As duas vão para Auschwitz, né? Viajam juntas para Auschwitz e a filha também escreve aqui umas impressões dela na terceira geração, né? É um livro que eu recomendo bastante. Eu acho que tem muitas camadas esse livro e a gente pode ler esse livro de muitos jeitos diferentes. A parte que a Noemi escreveu me lembrou muito Derrida, curiosamente. Pra quem não sabe, eu tenho uma relação meio de amor e ódio com Derrida. Mas eu quase que fiquei com vontade de ler Derrida depois que eu li esse livro. É um livro que vai questionar muitas coisas do que acontece depois, de como lidar com isso, e vai narrar muitas coisas importantes de não serem esquecidas. E, enfim, um livro bem bom. E eu não sabia, eu tinha a sensação que era um lançamento relativamente recente, mas ele na realidade foi publicado em 2012, e essa aqui é só uma reimpressão. Então fiquei impressionada, assim, fiquei meio chocada de como que eu não soube desse livro antes, sabe? Antes tarde do que nunca mesmo, enfim, acontece, né? Bom, depois disso eu li um livro sobre a Coreia do Norte. Eu li A Acusação, de um autor chamado Bandi, ou Bandi, eu não tenho certeza, tradução do Rogério Galindo, publicado pela Biblioteca Azul. Esse é um livro que eu li no Kindle, por isso que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas é um livro curioso, é um livro desses que já vem com muita história na própria concepção do livro. Porque nesse caso a gente tem um autor
que escreve alguns contos que relatam certas realidades e certos sentimentos de pessoas da Coreia do Norte de um jeito que não mostra o governo com bons olhos. Não é exatamente uma super acusação, no sentido de não é uma reportagem, não traz dados, não está nomeando pessoas especificamente e tal, mas dá um pouco do clima, dá um pouco da ideia de sofrimento, da situação toda das pessoas na Coreia do Norte. Acaba sendo uma acusação por causa disso, porque de fato mostra como esse é um governo problemático, no mínimo corrupto, possivelmente. Achei a estrutura de contos muito interessante, porque ele consegue abarcar muita coisa no livro com isso, né? Consegue mostrar realidades diferentes. Eu acho que um dos contos que eu mais gostei talvez seja o mais singelo, mas de um casal que está tendo problemas porque o filho criança dele se assusta muito com as imagens dos líderes comunistas e eles com isso têm que fechar a janela, fechar a cortina para que a criança não fique vendo os outdoors. A criança está sofrendo na escola e os pais estão sendo chamados e é curioso porque daí eles trocam a cortina, porque a cortina oficial, a cortina dada não tampava tudo tão bem, e daí isso é visto como ato de espionagem, porque eles poderiam se comunicar, isso é visto como algo subversivo. Eles também não podem dizer que a criança só é assustada com isso, porque isso também poderia gerar problemas. E como as pessoas do partido, como as outras pessoas vão colocando significado a isso, isso vai virando uma bola de neve imensa. É muito curioso como uma coisa tão simples vira uma coisa gigante, porque as pessoas não conseguem comunicar, não conseguem resolver isso de outras formas. Então é um livro bem interessante, um livro curtinho, um livro bem interessante também. Bom, outro livro que eu li no Kindle também foi o Tribunal da Quinta-feira, do Michel Lau, que saiu pela Companhia das Letras. Já tem um tempinho. Esse é um livro que foi bastante comentado na época que saiu e eu achei uma leitura bastante interessante. A gente tem um livro narrado por um personagem que dificilmente a gente vai gostar, é aquele tipo de cara escroto mesmo. E é um pouco difícil quando a gente começa a ler o livro, porque você pensa, ai cara, vou ficar lendo um livro desse cara, tipo, é isso que eu quero ficar ouvindo. Mas tem um grande motivo de ser. Esse cara tem um amigo e os dois trocam mensagens de gosto bastante duvidoso e muito problemáticas em muito sentido. Isso faz algum sentido na mitologia interna do relacionamento entre os dois e tem suas explicações não tão péssimas assim. Mas a ex-esposa desse cara acaba entrando em contato com essas mensagens, fica chocadíssima, o que eu também acho compreensível, e tenta destruir a vida do cara, mandando isso pra todo mundo e expondo essa intimidade dele pra todo mundo. É um livro que nos incomoda bastante, o Tribunal da Quinta-feira. O nome, né, tem a ver com o fato de que temos todas essas pessoas na internet agora julgando ele, julgando as ações dele. Então o nome vem disso, e é óbvio que a gente, na condição de leitora, é levado a julgar isso também, né? A participar desse julgamento da quinta-feira e a tudo isso, e parece que o personagem está justamente se defendendo pra gente, né? Então ele é esse tipo de personagem em primeira pessoa, narrador não confiável, ele tem ali uma espécie de interesse na narrativa, tentando se explicar de certa forma. Então a formação do narrador é bem interessante. E existem os momentos que a gente talvez fique mais a favor dele, ou pelo menos entendendo um pouco melhor a situação toda. Mas, então é curioso como ele, enquanto narrador, e o Michel Lau, que faz a técnica funcionar muito bem, vai tendo esse impacto na gente. E é aquele questionamento, no fundo, a gente também tem que tomar um partido e decidir pela gente se aquilo é aceitável ou não. E afinal de contas a mulher também fez algo bastante detestável, né? Que é expor a intimidade, invadir a privacidade e expor essa intimidade depois. Então, em termos de ações questionáveis, temos muitas, mas assim, muitas mesmo.
Então é um livro muito interessante nesse sentido. Acho que é um livro que vale a pena ser lido. E tem muito a ver com essa cultura, foi bem antes disso, mas tem a ver muito com essa cultura do cancelamento, como a gente lida em termos de internet, de sociedade na internet, com esses dados que a gente recebe. E se isso é bom ou não, né? Eu acho, assim, pelo menos a minha leitura, o livro não resolve. Ele nos convida a tomar um posicionamento, mas ele não resolve muita coisa. Então eu achei bastante interessante. E curiosamente ele ficou, parece, até mais, mais atual com o tempo, né? Então, enfim, é um livro que foi uma leitura bem legal desse mês também. Bom, depois disso, eu peguei para ler um livro que eu já estava querendo ler desde que saiu, que é um guia Pussy Riot, para o ativismo, da Nadia Tolokonikova, eu acho que é assim que fala. Traduzido pela Jamile Pinheiro Dias e pelo Breno Long, e publicado pelo Ubu. Minha motivação grande de ler esse livro é porque tem acontecido muitas coisas políticas e agosto é um mês curioso pra gente falar sobre isso, né? Afinal, a Amazônia, afinal, a primeira-dama recebendo dinheiros bastante questionáveis e etc. Então, enfim, eu assim como eu imagino que muita gente às vezes se sinta meio impotente diante de tudo isso que está acontecendo, e eu sou interessada em ao menos ler, entender e ver as motivações e entender um pouco melhor de ativistas de vários campos. E esse foi um livro bastante interessante para isso. Aliás, se vocês tiverem alguma recomendação, por favor, deixem nos comentários. A Nadia Tolokonikova é uma das participantes do Pussy Riot, que é uma banda de punk rock que faz críticas bastante contundentes ao governo do Putin. E esse aqui é um livro, ao mesmo tempo, com dicas dela e um livro de memórias dela também. Então ela comentando aspectos que levaram ela à criação do Pussy Riot, a questões de como foi quando ela foi presa e etc. E eu achei um livro bem interessante. Teve uma coisinha muito pequena que me incomodou nesse livro. Eu não confirmei isso, mas eu tive muitos momentos a sensação que esse foi um livro provavelmente encomendado, escrito para o mercado americano. Porque ela faz muitas referências necessárias ao Trump e vocês e tal. E o que, enfim, não desvalida o livro, mas eu senti falta de ter talvez algum texto de apoio, algum pós-fácil de alguém aqui do Brasil comentando isso e fazendo essas comparações. Eu senti falta um pouco dessa relação um pouco mais local. Talvez eu acho que seria muito legal ter um pós-fácil de alguém. Enfim, meu único comentário negativo sobre o livro seria esse. Mas eu fiquei bem impressionada. Eu gostei da formatação do livro. Cada capítulo é uma espécie de regra, mas ela atrela isso tanto a coisas que o Pussy Riot fez, quanto com experiências pessoais dela enquanto pessoa. É um livro que eu recomendo bastante. Sociedades diferentes e etc, né? Mas é um livro que eu acho que a gente pode aprender muita coisa com ele. Inclusive, depois que eu postei foto desse livro no Instagram, eu descobri por vocês que já saiu o livro de outra das integrantes. Saiu pela N-1 editora. Enfim, quero comprar logo pra ler também, porque eu achei bem legal. Bom, depois disso eu peguei o livro de uma que é uma das minhas autoras favoritas aí dos últimos tempos. Então, uma autora relativamente recente na minha vida de leitora, mas que eu tenho gostado muito de ler, que é a Rebecca Solnit. Esse aqui é o Recollections of My Known Existence, e o que me motivou a comprar ele logo foi que é um livro de memórias. Memórias é um dos meus gêneros favoritos e eu achei que esse livro ia ser incrível. Aliás, está saindo outro livro dela agora, pela Companhia das Letras. Eu já estou com ele no Kindle, que se chama... não lembro como se chama, vou deixar a capinha, as informações aqui na tela. Quero ver se eu leio no próximo mês também, mas é um livro de ensaios. Mas indo para esse aqui, então, esse aqui é um livro de memórias. E ela vai falar principalmente sobre ela, os anos ali, final da adolescência e começo da vida adulta, em que ela morava em São Francisco.
e tinha uma relação muito estranha, era uma época de violência contra a mulher muito forte, então tinha toda essa coisa de o que a mulher pode fazer, como que ela se porta, e ela vai falar como isso leva ela a uma situação de não existência, de vontade de apagamento, de vontade de desaparecer, e como é criar uma carreira, né, também nesse contexto, como é criar uma carreira sendo uma mulher jovem numa sociedade desse tipo. Eu gostei do livro, mas eu acho que eu tava com expectativas muito altas por ela ser quem ela é e por ser o gênero que eu gosto, e talvez eu não tenha me apaixonado tanto assim por ele quanto eu gostaria. Não é meu favorito da Rebecca Solnit, meu favorito continua sendo Histórias do Caminhar, mas é um livro que eu gostei de ter lido mesmo assim. Eu acho que ela consegue transmitir algumas coisas muito bem, mas como um livro categorizado como memória, eu achei que... Não sei, eu achei ele uma estrutura esquisita, assim, ela vai em alguns momentos meio que dar dicas, talvez, tem uns momentos que parecem um pouco um livro de autoajuda, uns momentos muito poucos, muito raros, mas existem esses momentos. Existem momentos que são um pouquinho mais ensaio, existem momentos que são um pouco mais memória de fato, de relato de acontecimentos específicos. Não sei, assim, estruturalmente ele... Eu, em geral, gosto de livros desconstruídos, não sei o que foi nesse livro específico que não dialogou tanto comigo, assim. Mas ele... Ela toca em pontos muito interessantes sobre como que você motiva uma menina, uma jovem, a escrever, a ser jornalista, a ser autora, num mundo que diz que se a estuprarem é problema dela, né, a culpa era dela e tal. Então é um livro curioso em muitos aspectos, importante em muitos aspectos, até porque ela se sente pela primeira vez confortável a falar, pelo menos nesse grau de detalhamento, sobre muitas coisas que ficaram silenciadas por muito tempo, né. Então ele é um livro poderoso nesse aspecto. Eu acho que é um livro que tem sua importância e tem seus ótimos momentos. Teve capítulos que eu ressaltei bastante. Tem um questionamento que ela faz que eu acho genial. Ela fala que, inclusive esse trechinho é o trecho que está aqui, que a morte de uma mulher bonita é inquestionavelmente um dos tópicos mais poéticos do mundo, e quem disse isso foi o Edgar Allan Poe, e ela responde isso então ele provavelmente nunca imaginou como que é essa perspectiva para as mulheres que prefeririam viver, né? Então acho que essa é um pouco a tônica do livro como um todo. É isso, eu gostei, acho que ainda é um bom livro, mas eu acho, pra mim ainda não é tão legal quanto outros livros dela. Por fim, um livro que até um certo ponto dialoga bastante com esse, eu li o Desconstruindo Una, da Una, publicado pela Nemo com tradução Carol Cristo. Esse aqui é um quadrinho, então deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Desses que um livro ilustrado, o quadrinho tem esse formatão todo diferente. A Una é uma mulher que era jovem, que era criança e adolescente na época que o Jack, o Estripador, estava cometendo seus crimes e ela estava numa região próxima e tal. Então ela nasceu com toda essa questão desses crimes horrendos sendo justificados porque as mulheres eram prostitutas, e de todo esse medo acontecendo, e ela também teve seus episódios de assédio e de abuso sexual. Então aqui a gente tem a adulta lidando com isso, né? Como que foi essa infância e essa adolescência, os impactos que isso tiveram nela. Como você constrói um ambiente de culpabilização da vítima que é muito grande, muito intenso, a ponto dela achar que os problemas estavam com ela, a ponto de ela não conseguir falar sobre esses assuntos e esses debates, e só conseguir digerir e entender tudo isso muitos anos depois. É um livro incômodo pra caramba, com muitos momentos difíceis, com muitos momentos de violência, de indignação, de impotência,
Mas é um livro muito importante porque ela, ao mesmo tempo que discute isso num ponto de vista individual, ela também vai puxar dados e vai puxar notícias e vai puxar a experiência dela com terapia, que também não foi suficiente para ela, que também não ajudou ela a lidar com isso, pelo menos em alguns momentos. Então ela vai fazer um questionamento muito grande social também disso. Não é um problema exclusivo de alguns indivíduos, isso é uma questão social e a gente como sociedade deveria aprender a lidar melhor com isso. E é um livro, enfim, é um livro sobre violência de gênero que eu acho que é extremamente necessário, um livro que não é exatamente legal de ler, né, mas que dá uns tapas na nossa cara. E é algo que a gente precisa. Enfim, é isso. Bom, pessoal, essas então foram as leituras do mês de agosto. Os livros com os temas difíceis, né? Enfim, são tempos estranhos. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem nos comentários. E é isso, gente. Um bom mês de setembro de leituras pra gente. Espero que a gente se veja em breve. E até a próxima. Tchau, tchau.